E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, Feliz Natal para você, tá? Hoje eu ia fazer uma live surpresa, mas não deu. Tá nevando pra dedéu e eu não troquei o pneu do carro, tá? Então não tá com pneu de neve, então não dava para sair hoje. Então como tá uma neve pesada lá fora, então infelizmente não deu para fazer essa live e te passar um Feliz Natal ao vivo. Mas vamos lá. Olha só, para quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre venho pregando. Se você tem alguns direitos no Japão, vá lá e faça valer seu direito. Porque olha só o que aconteceu, tá? Uma brasileira foi na prefeitura pedir ajuda e ela foi discriminada, tá? Então, vem comigo aqui já para você saber o que aconteceu, tá? Uma brasileira de 41 anos, isso de acordo com o jornal Mainichi, tá? Uma brasileira de 41 anos recebeu uma explicação falsa de que estrangeiros não são elegíveis para assistência pública e foi informada: você deveria voltar para o seu próprio país, quando ela estava tentando se candidatar a um bem-estar, no caso assim, um seu ajuda, né, de bem-estar, em uma prefeitura no centro do Japão. Tá? A mulher, que é brasileira, de ascendência japonesa, recebeu informações falsas e recebeu comentários abusivos na prefeitura de Anjo. Tá? Então, ó, fique esperto para você que mora na prefeitura de Anjo, tá? Na província de Aichi. Embora posteriormente tenha conseguido receber os benefícios com a ajuda de apoiadores e outras partes, no caso advogado, ela comentou: estou preocupada que outros estrangeiros estejam enfrentando o mesmo problema. Isso é fato. Se aconteceu com um, deve ter acontecido com vários também. Tá? Segundo a fonte, a mulher veio ao Japão cerca de 10 anos atrás. Seu marido, de 42 anos, trabalhava em uma fábrica de autopeças na província de Aichi, mas perdeu o emprego em meio à pandemia. Embora ele tenha trabalhado meio período desde então, ele foi preso por supostamente dirigir sem carteira, no caso, uma carteira de motorista válida, entre outras acusações, e a família perdeu sua fonte de renda. A mulher, que mora com os seus 2 filhos, um estudante de nível superior e o outro de 1 ano, né, visitou a prefeitura com um conhecido em 1º de novembro para solicitar o benefício. No entanto, o funcionário do balcão de informações rejeitou o pedido depois de fornecer informações falsas como: a assistência pública não é oferecida a estrangeiros e seu visto de entrada será revogado se o seu marido for preso. Ela também foi informada: não podemos ajudá-la com nada. Você deveria voltar para o seu próprio país. E aparentemente foi instada a consultar a Agência de Serviços de Imigração do Japão e o consulado. Então você vê que o cara, além de negar ajuda, ele tocou o terror na mulher. Então, para vocês que vão na prefeitura, toma cuidado. Aí eu falo assim, porque eu, graças a Deus, eu sempre fui na prefeitura, nunca tive esse tipo de problema. Quando eu precisei de alguma ajuda, ou pegar alguma informação, esse tipo de coisa. Nunca tive esse tipo de problema, sempre fui muito bem tratado. Mas você vê que tem casos que acontecem. Então a gente nunca deve achar que que a pedra vai cair só no telhado dos outros, nunca no nosso. Tá? Por isso que eu sempre falo para vocês: fiquem sempre atentos às leis japonesas, não fiquem alheios à situação toda. Não é só aquela velha história: trabalhar, caixar, casa, caixar, e final de semana churrasco. Não, sempre tem um pouco de informação, porque quando a água bate na bunda você precisa de certas coisas. Se você não tem essa informação, tu passa dificuldade, né? Então, olha aí. A mulher pode solicitar a assistência pública no final... solicitar a assistência pública no final de novembro, com a ajuda de um advogado e outros apoiadores. No entanto, o funcionário da prefeitura aparentemente exigiu que a mulher usasse os benefícios sociais para cobrir o aluguel não pago de moradia administrada pela prefeitura e pagar os empréstimos especiais do governo, caso para o coronavírus. Então, quem tirou aquele empréstimo do governo, aquele de 200 mil e etc., você viu que ele estava falando: não, você vai ter que pagar esse troço, você já está ganhando esse benefício, então você vai ter que pagar. Tá? Então você vê que é aquela velha história: não existe almoço de graça. Né? Então, se você quer alguma coisa, então eles exigem o ressarcimento de outros. Agora presta bem atenção nisso aqui. Olha só.
A lei da assistência pública especifica que cidadãos que vivem na pobreza são elegíveis para o bem-estar, e isso se aplica também a estrangeiros residentes permanentes ou de longo prazo. Tá? A brasileira que tem um cartão de residência no Japão. Então já dá para você sacar aqui. Então se você tiver usar o Kado, por exemplo, se lá tiver escrito visto de curta duração, se não estiver de longa duração ou visto permanente, você não tem direito, você não é elegível, tá? De acordo com a lei. Então, fica bem atento a esses tópicos também. Você vê que são detalhes pequenos, mas esse detalhe faz toda a diferença. Então, tem que se tomar cuidado com isso também, tá? Durante esse período, a mulher criou seus 2 filhos com comida e leite que recebeu de conhecidos e outros. É a famosa doação, né? Em lágrimas ela disse: eu não tinha escolha a não ser que eles bebessem leite diluído, cerca de o dobro do normal, e no final era como água pura. Essa foi a coisa mais dolorosa. Para uma mãe deve ser duro mesmo, né? Você vê que seus filhos ali, você não tem o que dar para comer. Tá? Então deve ter sido uma situação bem assim, calamitosa, né? Como é que se diz? Em 22 de dezembro, ela recebeu os benefícios sociais e o supervisor responsável pediu desculpas. A mulher disse: fui emocionada em um canto e fiquei com medo de ir à prefeitura. Quero que os estrangeiros também sejam vistos como seres humanos. Suas bochechas ficaram coradas quando ela disse: não consigo entrar no clima para comemorar o Natal. Isso de acordo com a reportagem do Mainichi. Tá? E no caso da prefeitura, a prefeitura falou assim: diz respeito a informações pessoais e não podemos fornecer respostas. Então você vê que a prefeitura, claro que não ia falar do funcionário e etc. Mas tem que fazer valer? Tem que fazer valer. Tá? Então, dependendo da situação, não é brigar. Tá? Querer sair no tapa, ou gritar, ou esbravejar, não. Pega as informações direitinho. Vai na prefeitura, por exemplo, não deu. Por que não deu? Por causa disso. Então você toma cuidado. Fala assim: estrangeiro não tem direito. Não. A coisa não é bem por aí, até porque nós pagamos impostos também. Mas tem que, como é que se fala assim? Não deu por uma via para pegar as informações, vai por outra. Tá? Tenta entrar em contato com algum advogado ou entra no sindicato, procura informações para ver a veracidade da coisa. Aí se os dois lados falarem a mesma coisa, beleza. Caso contrário, se der divergência, aí você já sabe que tem algo errado, você pode ir atrás. Tá? Foi igual da outra vez, quando eu precisei agora, por causa desse problema de hérnia, né? Eu fui na Hello Arco para tirar o seguro-desemprego, eles falaram: não, você não pode. Tá? Você não pode porque você não está apto a trabalhar. Então você precisa primeiro estar apto a trabalhar para depois dar entrada no seu seguro-desemprego. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos congelar esse tempo que está aqui. Quando você estiver apto a trabalhar, se estiver com saúde, aí você volta aqui que nós daremos entrada no seu seguro-desemprego. Aí é aquela velha história, né? Por mais que meu tempo esteja congelado, eu não sei quanto que eu vou poder voltar por causa desse problema de hérnia. E aí? Aí eu consultei outros lugares, eles falaram as mesmas coisas. Então é aquela velha história. Bateu as informações. Caso contrário, se não batesse, eu poderia voltar lá. Tanto que no caso da Hello Arco foi uma luta para até conseguir esse tipo de coisa. Tá? Foi igual também quando aconteceu. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar desse caso. Que eu trabalhei numa empreiteira, ela não fez o recolhimento, né, do seguro. Quando eu fui lá na Hello Arco para dar entrada no seguro-desemprego, nessa mesma situação, eles falaram: não, você não pode dar entrada porque você está devendo. Mas eu levei os oleritos lá e mostrei. Mas a empreiteira não havia feito recolhimento. Então ela jogou como se tivesse feito recolhimento, mas não havia feito recolhimento. Então você vê que tem coisas que é complicado, são complicadas. Então até resolver esse negócio, foi uma luta. Então quem acompanha o canal que deve se lembrar desse caso também. Então foi todos
um caso foi linkando ao outro, tá? Até que no final da história eu não consegui tirar o seguro, tá? Mas de qualquer maneira, fiquei bem informado de acordo com as leis, tá? Do Japão. Então, por isso que eu falo para você, não faça valer como é que fala assim, nos seus direitos no Japão. Você paga impostos? Paga impostos. Então, quando eles querem te cobrar alguma coisa, eles são muito implacáveis, tá? Nesse ponto. Então, já que é para ser implacável, chumbo trocado não dói. Então, se você tem direitos, vá lá e faça valer os seus direitos. Tá certo? E sempre tem alguma coisa para dar respaldo. Você vê igual no caso dessa brasileira. É uma situação complicada, que muitos outros estrangeiros devem ter passado a mesma coisa. Não só na prefeitura de Anjo. Em outros locais devem ter passado algo semelhante. Tá? Vai saber, o funcionário não estava num bom dia ou algo parecido, tá? Mas isso também não justifica. Eu falo isso porque você vê que tem muitas, como é que se fala assim, nacionalidades no Japão, né, diferentes. Quem mora no Japão há muito tempo deve se lembrar que quando começou a dar o problema com os brasileiros de assalto, prisão, esse tipo de coisa, era complicado. Tá? Porque às vezes você ia na prefeitura, os caras te olhavam com a cara com um olhar assim meio estranho. Hoje não, tá? Mas você vê que hoje está tendo muito problema com vietnamita, etc. Ou até roubo de hortas inteiras, de plantações inteiras. Então você vê que os caras estão sendo presos. Sim, eles podem estar se passando esse tipo de problema também, aqueles vietnamitas que precisam ir na prefeitura, sim. Tanto que você vê que tem vários problemas com estagiários técnicos por discriminação, tá? Tempos atrás saiu uma reportagem que teve um estagiário técnico que ele estava apanhando no Caixá. Ele apanhou, né? Teve outro que morreu por negligência, por falta de cuidados médicos. Morreu dormindo. Então, não foi por exaustão, o cara ficou doente mesmo, e a empresa não prestou os devidos socorros, porque com ele sendo estagiário técnico, a empresa estava responsável por ele. É diferente de um hackém, tá? Nesse ponto, de uma empreiteira. Então, tem que se tomar cuidado com certas coisas, tem que se tomar muito cuidado com certas coisas. Igual antigamente. Antigamente nós vimos a empreiteira, sim, ela dava toda ajuda, todo apoio, toda assistência possível. Hoje em dia a coisa já não é tanto, tá? Nesse ponto. Até porque melhorou bastante a vida dos brasileiros no Japão e etc. Mas antigamente era bravo, tá? Principalmente aquelas pessoas que não sabiam falar nada. Antigamente, no começo da época dos DKSEG, o pessoal que vê deve se lembrar. Dependendo, era 2 famílias morando na mesma casa, assim, era uma bagunça o troço, assim. Aí depois que a coisa foi melhorando, tá? Eu já cheguei a morar num apartamento com 6 homens, 2 quartos. Então você imagina, 6 homens, 2 quartos. 6 homens cozinhando. 6 homens diferentes, tá? Não era família, não. 6 homens. Então dá pra você imaginar a zona que era ir pra tomar banho, lavar roupa. E aí? Tá. Então, por isso que eu falo pra vocês, tem muita coisa assim que nós, os mais velhos de Japão, já passamos muita coisa, tá? Aqui. Então, por isso que eu falo, faça exercer seu poder de direito aqui do Japão, tá? Não deixa muito bravo, passar em branco não, mas você vê que no caso dessa moça, no caso assim, dessa mãe, é duro porque às vezes falta de apoio, falta de ajuda, aquele momento fragilizado, é complicado, tá? Então sempre procure ajuda. Uma coisa que eu sempre falo para minha esposa, sempre falo para as outras pessoas também. Nós somos seres humanos, nós somos seres sociais. Ninguém nasceu para ser uma ilha. Tá? Nós temos uma certa necessidade de contato humano. Então, com essa necessidade de contato humano, nós precisamos nisso fazer a coisa assim, ser bacana. Não é só ir lá conversar, tomar cerveja e comer churrasco. Com esse contato humano, você pode criar uma rede, um network, uma rede de contatos. Com isso, você pode obter uma série de informações de forma fidedigna, de forma boa, que pode te ajudar a ter uma vida melhor aqui no Japão. Tá?
Não menospreze as pessoas, não. Às vezes a pessoa que está do seu lado, você não dá nada para ela, ela pode ter desculpa o termo, mas um puta conhecimento das leis do Japão, que pode te ajudar bastante. Então não menospreze as pessoas, né? E, no mais, Feliz Natal para você e um próspero Ano Novo. E não deixe que esse tipo de canalice que aconteceu aqui no caso dessa discriminação com essa brasileira aconteça com você também. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.